Olá, todo mundo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV e sejam bem-vindos hoje a um vídeo de análise / veredito, com e sem spoilers, de É Assim Que Acaba e de É Assim Que Começa. Realmente é um pouco confuso e eu espero que durante todo o vídeo não haja trocas entre os títulos, porque enquanto eu estava lendo É Assim Que Começa, eu várias vezes confundi com o título de É Assim Que Acaba. Isso aconteceu nas lives de leitura, mas é normal. Me conta aqui nos comentários se você chegou a confundir os títulos também. Mas sim, É Assim Que Começa é a sequência inesperada do primeiro livro, que foi um dos livros mais vendidos, não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, que é o Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. A Colleen Hoover, nesse momento, ela tá com 6 livros nos top 10 do New York Times, para vocês terem uma ideia do alcance e do poder que essa mulher está exercendo sobre a literatura jovem e adulta. E claro, se vocês não conhecem a Colleen Hoover, tem um vídeo aqui no canal que é de 2017, mas ele é super atual e inclui ali 50 fatos da vida da Colleen Hoover. É um vídeo informativo muito legal e eu acho que vocês vão ficar conhecendo bastante coisa sobre ela ali, sobre o trabalho dela. É óbvio que tem dados de 2017, mas agora a gente entende o quanto essa mulher lutou pra estar onde ela chegou. Ela se tornou, sim, a autora mais vendida do Brasil e desde que é assim que começa, né, o It Start With Us, não lembro como é que fala em inglês, chegou ao mundo também. Outros livros dela começaram a subir de novo no ranking de vendidos. É uma ordem natural, mas que não acontece tão facilmente com qualquer autor estrangeiro, né? E é claro que isso merece ser reconhecido e a Colleen Hoover tem seus motivos pra se tornar uma autora tão amada, né? O primeiro livro que eu li da Colleen Hoover foi quando assim que saiu no Brasil, que foi o Métrica. Na verdade, a gente na época nem usava praticamente nada de rede social, a não ser o Facebook, pra falar de livros, pra falar de literatura. A gente seguia as páginas das editoras no Facebook, ficava olhando tudo. E desde então a Colleen Hoover entrou na minha vida. E embora seja uma das minhas autoras favoritas desde o início, ela não é uma autora que eu leia com tanta frequência. Tem muitos livros da Colleen Hoover que eu ainda não li. E isso acontece porque a Colleen Hoover, especificamente pra mim, ela é uma autora remédio. Eu uso ela pra curar ressaca literária. Então, os livros, eles são lidos em doses muito pequenininhas e super bem orquestradas pra gente ter sempre à mão. Então, por isso que eu nunca li todos os livros dela e sempre quero ter algumas coisas acumuladas pra uso futuro, né, gente? O fluxo de leitura da Colleen Hoover. Bora começar lembrando que eu li É Assim Que Acaba no finalzinho do ano passado, faz exatamente um ano que eu li o É Assim Que Acaba, e agora essa semana eu encerrei hoje o É Assim Que Começa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, lembre-se de avaliá-lo aqui embaixo, e claro, se você seguiu o Kabuki TV agora, acabou de chegar, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações, e também tem shorts aqui no Kabuki TV, tem muitos shorts legais que eu ainda tô começando a postar, e claro, não se esqueça do Kabuki Verso, o mais importante é isso. O Kabuki Verso são as redes do Kabuki TV, mais especificamente no Telegram e no Discord, e no Telegram, durante todo o mês de novembro, vai ter sorteio de segunda a sexta. Então, se eu fosse você, corria pra lá. Então, bora começar. Bem, eu não tenho livro físico de É Assim Que Começa, eu li ele no Kindle, e foi ótimo porque eu fiz a leitura, praticamente 50-60% da leitura foi feita nas minhas viagens, né, porque eu fui pra Brasília, pra Bienal de Brasília, e também fui pra São Paulo, e nesses voos todos aí, eu consegui ler o É Assim Que Começa. Mas vamos falar de É Assim Que Acaba, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo especial sobre ele, porque por mais que eu tenha lido há mais de um ano, essa é uma leitura muito diferente, é uma leitura que aos poucos a gente vai absorvendo e esmiuçando. Lembrando que esse vídeo, ele vai ter uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers de ambos os livros, quase que numa mera comparativa aqui entre eles, embora eles se complementem, eles têm uma pegada muito diferente. Então, bora começar. Bem, gente, É Assim Que Acaba, ele é um livro adulto, ele vai contar e vai narrar a história da Lily desde o momento ali na adolescência em que ela conhece o Atlas. O Atlas é um menino que é expulso de casa e fica sem onde morar. E ele acaba ficando numa casa abandonada muito perto da Lily. E claro, se eu tiver alguma informação errada aqui, já que eu li há mais de um ano, vocês coloquem aqui nos comentários e vão me corrigindo tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Pelo amor de Deus. E claro, a partir dali, ela meio que vai sentir ali um receio por ele, vai começar a ajudá-lo. Ele é um menino da escola dela, eles vão começar a andar de ônibus juntos. E por ali eles vão começar a história deles. Só que a história da Lily e do Atlas, ela é toda contada aqui num diário, porque acaba se tornando um dos detalhes da história, né? Muita gente fala sobre o Atlas, na verdade, as pessoas o tempo todo falam que É Assim Que Acaba é um romance, mas pensando muito nele, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, na verdade, essa é uma grande história de vida da Lily e sobre o amadurecimento e a luta dela para recuperar sua própria voz, porque esse é um livro, uma história sobre violência doméstica.
E a violência doméstica é o que protagoniza a história. Isso faz com que todos os interesses e desenvolvimentos amorosos que acontecem na história sejam causas e consequências do protagonismo, que é a violência doméstica, que é algo que começa na vida dela há muito tempo, porque logo no início do livro, a Lily aqui já tá adulta e ela enterra o pai dela morreu, e ela foi pro enterro e causou ali uma coisa que ela não estava muito feliz, mas porque ele havia batido na mãe dela ao longo de muito tempo. Ela sofreu muita violência, viu muita violência acontecendo dentro de casa, e é meio com uma sensação de que o sentimento dela em relação à morte do pai é muito dúbio. Então, a partir dali é que ela conhece também o Riley. O Riley, ele é um neurocirurgião que vai conhecê-la ali, eles têm uma química, a partir dali eles vão desenvolver um romance, um interesse amoroso, mas é esse relacionamento e as trocas familiares e todo o histórico que ela tem com sua família que vão construir essa história, uma história intensa, uma história dolorosa e uma história muito real. E sim, gente, é importante entender que esse é um livro onde a violência doméstica, ela não é planejada por ninguém. Colleen Hoover, na nota da autora, ela conta sobre a sua história pessoal em relação a esse assunto e como ela resolveu retratar a história que ela vivenciou, que ela viu e que ela sentiu também na sua própria história através da Lily. Então a Lily é um recorte da Colleen também em muitos aspectos. Então é muito importante se atentar a esses fatos na hora de ler esse livro, né? Não pensar em casos isolados, né? Quando a história ela traz elementos reais e o autor se aproxima muito da vivência do tema, é quase que uma autobiografia. A gente precisa respeitar isso em muitos aspectos, ok? Então, a partir daí, que se tornou um dos meus livros favoritos da Colleen Hoover. É o meu livro favorito da Colleen Hoover. Ele tem frases e frases super importantes e muito profundas acerca da forma como é visto e da forma como é sentido, não só essas formas de violência, mas como isso vai impactar no social dessa personagem, na vez de como ela se sente culpada, na vez quando ela se sente como vítima, quando ela busca responsabilidade de alguém, quando ela busca ajuda ou quando ela quer fazer tudo sozinha e quer enfrentar tudo aquilo, quando ela também sente vergonha, enfim, são essas nuances assim que tornam essa história ainda mais real. Eu acho que é aí que assim que acaba se destacou e por isso ele se tornou um livro que se destacou tanto no mundo todo, porque ele é um livro que traz de uma forma muito diferente do que a gente vinha vendo, né? Os livros sobre violência doméstica, na maioria das vezes, eles são quase que carregados de fatos automáticos. A gente tem protagonistas passando por momentos de violência, mas que estão muito distantes da nossa realidade. E às vezes a Colleen Hoover consegue trazer narrativas onde a gente se sente dentro da alma da Lily e das suas protagonistas como um todo. A Colleen Hoover, ela consegue aproximar o leitor dessas emoções e desses pensamentos. O nosso fluxo de pensamento fica extremamente parecido com o fluxo de pensamento do personagem central. E é por isso que a maioria das vezes os livros da Colleen Hoover são impossíveis de parar de ler. Inclusive, em muitos casos, e lendo Colleen Hoover durante toda a minha vida de leitora, eu consegui adivinhar o que o personagem ia falar, mas não porque o livro estava previsível, mas porque eu concordava com os meus pensamentos com ele. Então é assim que acaba. É um livro marcante, ele é um livro doloroso, mas não deixa de ser um livro rápido de ler. Pelo menos para algumas pessoas, ele vai ser, pelo menos para mim, ele acabou sendo um livro que eu devorei em 2 dias no máximo, porque a Colleen Hoover tem esse poder sobre mim, como fã dos livros dela. Óbvio que aqui, na parte sem spoiler, não dá pra dar muitos detalhes, mas é importante entender que esse é um livro que não tá aqui pra entreter, tá? Muita gente vai até achar que ele é um romance de entretenimento, mas não é muito assim como eu interpretei, não. Ele é uma história de vida que precisava ser compartilhada com alguém, quase como se a minha vizinha utilizasse um livro como a única forma de escape. Eu acho que ele quase que é uma saída pela tangente mesmo. Então a sensação que eu tive durante todo esse livro é que foi a única oportunidade que a gente teve de conhecer esse lado da Colleen através da narrativa da história da Lily. Não vou dar muitos detalhes sobre esse livro nessa parte sem spoiler, mas é claro que eu acabei dando 5 estrelas e favoritado. Foi um dos livros favoritos de 2021, quando eu li esse livro. E claro, gente, que as nuances aqui são muito densas, são muito intensas, tem muitos gatilhos, a violência é gráfica, então estejam atentos. Além de ter conteúdos adultos também. Então respeitem e verifiquem os avisos, ok? E agora bora pra parte do que é assim que começa. Vai ser uma parte sem spoilers do livro, mas é óbvio que vai ter spoilers do primeiro livro. Então, se você ainda não leu É Assim Que Acaba, eu recomendo que você abandone esse vídeo, porque realmente esse não é o momento pra você estar aqui. A gente vai falar de É Assim Que Começa, que tem esse título que parece que é o começo, mas na verdade é um começo sim. É um recomeço, na verdade, mas que continua exatamente 1 hora depois do final de É Assim Que Acaba. No final de É Assim Que Acaba, a gente lembra ali bem no finalzinho que a Lily, depois de ter dado luz a Emerson, ela pede divórcio pro Riley e vai viver a vida
vida dela como mãe solo, dona de uma floricultura. E uma hora depois, ali, ela encontra e se esbarra com o Atlas na rua. E aí o Atlas, ele apresenta uma proposta pra Lily, pra eles se encontrarem, né? Na verdade, ele fala assim, que acho que agora tem uma vida boa o suficiente pra você, porque a gente tem que lembrar que é assim que acaba, o Atlas aparece muito pouco, né? E nesse momento aqui, a gente finalmente entende que ele se sente pronto pra viver com ela, mas o mais importante, a Lily tá num ótimo momento pra ouvir isso dele também. E aí ele fala, né? Então, quando você estiver pronta, né? Aquela, né? Só vim, né, amor? Só vim, só chegar que eu vou tá on. E ela fala, né? Faz várias perguntas engraçadas pra ele, se ele quer ter filhos um dia, se ele que vai querer se mudar de Boston algum dia. E ele responde, ele diz as respostas que ela tava esperando. Então, ela diz que era dessa garantia que estava precisando. Ela sorri pra ele e diz que está pronta. Então, ele fala, né? Pode parar de nadar agora, Lily. Finalmente chegamos à costa. Então, é a partir daí que a gente começa o É Assim Que Começa. O É Assim Que Começa é justamente eles trocando o telefone pra se encontrar algum momento no dia. Algum momento na vida ali, tentando se reconectar. Só que a gente tem dois pontos complicados na história. A Lily, ela é mãe solo e tá tentando finalmente começar a se desvencilhar das problemáticas com o Riley. Só que ela sabe que numa nova tentativa de se reconectar com o Atlas pode trazer problemas, porque afinal o Riley, na verdade, é o problema da vida dela. Não é o Atlas entrando na vida dela que vai problematizar e complicar tudo e voltar com os dramas, né? É o Riley que é o problema, mas desde o início a gente vê ali, e é compreensível, que a Lily, ela tá super demarcada, ela tá machucada em muitos momentos, ela tem uns traumas e ela tem zero confianças com o Riley. Então ela, obviamente, compartilhando a guarda de uma filha de 1 ano, ela meio que tenta andar pelos limites. A sensação que eu tenho é que ela cruza uma linha no relacionamento com o Riley, onde ela não vai conseguir e não vai permitir que ele atravesse. Só que o Riley, ele é um cara que, como ele não tem muito controle sobre a sua própria rotina, isso acaba confundindo e deixando a Lily muito insegura. Então é aí que ela questiona muito sobre a vida dela, sobre o Atlas entrar em sua vida, quando o Riley tá nela também, e que vai ficar pra sempre. E eu entendo a Lily, eu vou entender a Lily sempre em tudo, gente, porque ela é a vítima nessa situação. Ela tem os motivos dela pra se sentir como quiser. E eu vou entender a Lily, mas é óbvio que o leitor, com 4% de livro, vai dar algumas reviratas do olho, porque ninguém suporta o Riley a essa altura do jogo. E tudo que a gente quer é que ele se ligue e abandone a vida da existência da Lily de vez. Mas é difícil, eles têm uma filha, eles estão dividindo a guarda de uma bebê e vão sim compartilhar a vida deles um com o outro pra sempre. É óbvio que, dependendo do que poderia acontecer, a Lily denunciando ele facilmente, de alguma forma, ela conseguiria sim uma restrição, mas ainda assim, ele é o pai da Emerson, então eles estariam conectados a vida inteira. Então, eu sempre entendi quando a Lily falava assim, não é que ela não queria o Atlas, pelo contrário, é que ela não queria ter problemas com ele, porque ia ser desgastante demais com ela. Mas é óbvio que o tempo todo, ela coloca a culpa no relacionamento e muitas das vezes acaba deixando escapar, mas isso é normal de uma pessoa que passou por esse tipo de violência. O cérebro tá treinado desse jeito, infelizmente, de que na verdade não é ela que tem culpa nenhuma, né? Ela acaba se colocando nesse papel de ter que controlar até mesmo a ação das outras pessoas. E aí a gente vai pro Atlas, que é um evento à parte, e finalmente ele tem espaço nesse vídeo, né? Vocês estavam esperando, que eu sei. O Atlas, nesse início do livro ali, ele tá passando por um processo complicado, porque o restaurante está sendo vítima de ataques de vandalismo, e as câmeras de segurança não estavam captando até então as imagens, até que finalmente o outro restaurante é invadido e na câmera do outro restaurante que tava funcionando, ele consegue pegar que é um jovem adolescente. Gente, naquela hora ali, eu tava teorizando coisas, no sentido de, é o Riley que botou algum menino pra acabar com a vida do Atlas. Óbvio que eu considerei isso, acho que toda fenda considerou. É verdade. Porque é normal. O Riley é violento, o Riley tem pensamentos raivosos, não consegue controlar suas próprias emoções e poderia tomar decisões erradas o tempo todo, tá tudo bem. Então, quando o Atlas e a Lily se reconectam, a vida deles, cada um tem um mini caos acontecendo na sua própria história. Mas é exatamente assim que é a graça da história, porque em nenhum momento a gente entendeu que seria fácil que a Lily e o Atlas se reconectassem. Mas a gente sabia que as emoções já estavam todas ali. A parte do desenvolvimento amoroso estava pronta, então a gente não estava esperando que um se apaixonasse pelo outro. Eles já estavam apaixonados. E a graça desse livro é essa, porque ele é uma sensação de
que você tá lendo um livro diferente, uma outra história, mas que você já sabe como que tá sendo, o histórico tá todo na sua cabeça. Então, quando você vai ler a Lily, as emoções dela pelo Atlas, você compartilha com ela, porque finalmente ela tá começando a colocar aquelas coisas enterradas pra fora. E com o Atlas é a mesma coisa. Então, o É Assim Que Começa, ele é uma sensação de cura. O livro todo, a sensação que eu estava, enquanto eu estava lendo, é que, na verdade, ele é uma cura. Uma cura não só pra Lily pelo Atlas, mas a Colleen, até mesmo nos agradecimentos, ela fala. Foi algo que ela resolveu colocar pra fora, porque, no fim, o BookTok, todos os leitores fizeram perceber que ela também queria ver a Lily e o Atlas felizes. Não era sobre construir uma história de entretenimento. Na verdade, mais uma vez, não era sobre entreter ninguém. Era sobre colocar os fatos na mesa. É sobre finalmente dar a voz para quem precisava até então. O Atlas teve poucos aparecimentos na história. Ele realmente ocupa um espaço muito grande do nosso coração e da mente do leitor. Enquanto a gente lê É Assim Que Acaba, porque na verdade ele é o mocinho nessa questão. Mas a história não é sobre o mocinho e uma mocinha aqui. Então, quando o tema é outro, eles ficam perdidos mesmo. Mas em É Assim Que Começa, a hora deles chega e finalmente a gente tem aquelas cenas fofas deles tentando se encontrar. Só que, gente, é literalmente uma história muito real, até mesmo no processo do Riley nessa história toda. Eu vi alguns questionamentos e algumas mensagens de pessoas criticando o fato de a história não ser como a gente esperava em quesitos de resoluções de problemas, mas é que realmente não existe uma receita de bolo para resolver problemas nesse nível, né? A gente tá falando de uma violência que não chegou a ser denunciada, de um cara que tá tentando prometer mudar, ser o melhor pai pra filha. É óbvio que ninguém quer passar pano pro Riley, que ninguém quer realmente dar uma segunda chance pra ele. Quem é que leitor, muito menos, mas pra Lily, que tem uma filha com ele e não quer causar um trauma tão grande, ela acaba criando pequenos sacrifícios por ela, pela Emerson. E eu entendo muito a Lily nesse papel, porque além de ser uma personagem com interesse amoroso e protagonista, acima de qualquer coisa, ela é mãe. Então, a mente materna dela é configurada para agir de uma forma diferente que eu, que não tenho nenhum filho aqui fora, que sou muito individualista, funciona. Então, a Lily é uma personagem muito importante e o Atlas é um verdadeiro professor de de controle emocional, né? O Atlas, ele é um personagem que passou por muitas coisas desde muito jovem e que por conta disso acabou criando ao redor de si uma espécie de proteção, barreira de proteção emocional mesmo, né? Ele é muito apaixonante e fofo, mas como a vida inteira dele, ele não conhecia o amor. Quando ele conhece o amor através da Lily, a Lily é o contato dele com o mundo em relação ao amor. Então, todo o resto ali, ele consegue dar aquela segurada, né? A gente vai ter cenas onde ele se irrita, obviamente, ele vai sentir medo, ele vai sentir tristeza. O Atlas é uma pessoa comum, mas ele consegue pensar de forma racional acima de tudo isso, por conta da forma como ele lidou a vida inteira com a violência doméstica, com a ausência de uma presença materna, de fato, né? Ele tinha uma mãe, mas não tinha um amor materno, e esse tipo de coisa. Então, o Atlas é um menino que ele foi pouco amado, e mesmo assim acaba conseguindo amar demais. Então, é um personagem maravilhoso e super divertido. Eu adorei que a Colleen, ela construiu dois personagens maravilhosos, que foi o Brad. O primeiro é o Brad, a gente vai falar aqui, porque depois a gente vai pra cena de spoilers e falar de outros, mas o Brad é aquilo, né? A Colleen, ela sabe fazer criança, ela dá nomes errados pra eles, mas até que dessa vez ela não errou tanto, e né, os nomes são fofinhos, e eu amei a forma como ela construiu a mente desses personagens, e ela não gasta muito tempo com eles, mas mesmo assim eles se tornam muito importantes nessa história. A Colleen, ela tem esse poder, né, de resgatar personagens sem precisar se desgastar tanto, ou gastar tanto tempo e tanto espaço para trazê-los à tona. Imediatamente quando eles voltam à cena, rapidamente a gente já tem todos eles construídos muito bem, e eu me senti muito à vontade lendo essa história. Em nenhum momento eu fiquei com a sensação de que estava perdida. A Colleen, ela tem essa magia mesmo na hora de construir os seus livros e os seus personagens. Vamos pra parte com spoilers, mas antes disso, é claro que eu dei 5 estrelas e favoritei. É Assim Que Começa entrou pra lista de favoritos de 2022, só que esse na lista tá gigante de lista de favoritos, então eu não sei como que vai ser no final do ano, os melhores do ano, mas É Assim Que Começa vai estar lá, porque é um livro da Colleen Hoover e eles sempre estão lá. Bem, gente, agora na parte com spoilers, é óbvio que eu queria falar do Josh. O Josh é o principal spoiler dessa história. A gente vai descobrir ali mais ou menos em 30 a 40% do livro que o Atlas tem um irmão. O irmão que a mãe dele nunca contou pra ele porque ela simplesmente nunca mais procurou o carinho. Só que o garoto cresceu, o Josh tem 12 anos agora e é ele que tá cometendo os ataques de vandalismo no restaurante pra tentar chamar a atenção. Quando a Colleen começou a explicar as ações do Josh no livro, eu cheguei a ser um pouco mais
falar assim, eu vou ser sincera com vocês. Eu falei, ah, não. Se eu sou uma criança, eu não vou fazer isso pra chamar atenção. Eu vou chegar falando, oi, eu sou a Karine e você é meu irmão. E eu quero saber por que você nunca me procurou. Mas eu acho que foi uma forma muito interessante que a Colleen escolheu de trazer o Brad à tona. Porque, assim como o Atlas, ele não tem segurança, né, na idade que ele tem. O Atlas, na época, também não tinha essa segurança emocional. Ele não tinha tanta coragem de se expor pras pessoas também. Afinal, ele ficou escondido, né, sem pedir ajuda de ninguém por muito tempo, até que a Lily o ajudasse. Então eu entendi, na verdade, o caminho que o Josh estava tomando. E achei fofo. Eu achei fofo a reconexão dele com a figura amorosa na família, através do Atlas. As questões com o pai. Eu chorei tanto nesse livro, gente, no final ali, em relação às plantinhas. Eu não sei se vocês acharam fofo, mas eu chorei. Tem uma cena aqui, por exemplo, bem no finalzinho do livro, quase numa resolutiva ali, é uma cena resolutiva, onde o Josh, ele tá finalmente voltando a tentar fazer o dever de casa da árvore. Ele fala que, na verdade, não vai ter árvore, ele vai criar um ramo e recomeçar a árvore genealógica da família, porque a partir de agora eles criam uma promessa de que vão criar a sua família bonitinho e tal. E eu, naquela hora, eu desabei, gente. Eu tava voltando pra casa de São Paulo e eu desabei, porque realmente ele até riu na cena, como se a cena fosse uma piada, mas não era piada, não. Pra mim, não era. Eu fiquei muito triste naquela hora, porque realmente era uma cena revelando muito as tristezas que eles tinham, mas eles estavam conseguindo colocar um ponto final nisso e se ajudar acima de tudo. Então, foi um momento de paz, assim, né? O Atlas acabou se tornando o pai do seu próprio irmão. Não foi falado muito sobre isso no livro, né? Sobre o Atlas agora, é óbvio, falou sobre ele ter que se cuidar, a responsabilidade que ele tem de cuidar de uma criança, mas em nenhum momento falou sobre esse lugar em que ele estava, né? Como pai/irmão. Porque é complicado, você descobre que teu irmão, e óbvio que você vai querer cuidar do seu irmão como um irmão mais velho, como eu também cuido da minha irmã, como uma irmã mais velha que sou. Mas a emoção que você tem e o senso de responsabilidade que você tem por um irmão mais novo é muito diferente do que você tem se fosse um filho. E isso não foi muito bem trabalhado. A sensação que eu tinha é porque não era importante que isso fosse feito, porque estava muito às claras tudo que estava acontecendo ali. Mas eu não deixei de evitar o fato de que esse questionamento deveria ter vindo à tona pelo menos uma vez na história. Que o Atlas deveria ter visto que ele sabia, óbvio que ele estava vendo que ele seria o pai do Josh. Eu acho que vocês entenderam isso também. Mas em nenhum momento ele falou, putz, eu não vou ter a oportunidade de apenas ser irmão. Porque ele também nunca teve a oportunidade de ser apenas filho, né? Eu acho que é isso. Os locais na família do Atlas e do Josh, eles acabavam se confundindo, né? As funções ali. Eles seriam meio que irmãos, meio que pai e filho por conta disso. Mas estava tudo bem. O que importa é que eles fossem felizes e a história entregou muito em relação a isso. Foi um final maravilhoso. É óbvio que eu senti... Eu queria muito a cena do casamento em si, muito clara. Mas eu acho que a história não é sobre os fatos, a Vera. Assim que começa, ele foi inclusive muitas trocas de cartas, como as emoções vinham à tona quando eles sentavam pra escrever, e tá tudo bem. Eu adorei esse formato, até porque é assim que acaba. Começa assim, gente, se eu falei assim que começa e é assim que acaba trocado, tá tudo bem. Mas é isso, a história de Assim que Acaba é assim, é sobre você resgatar memórias através da escrita. A Lily fez isso, o Atlas faz isso muito bem também, e foi maravilhoso. Eu achei fantástico essa parte aí, e foi incrível. Eu chorei muito, eu achei muito fofinho, e eu não lembro de estar rindo na história em nenhum momento, tá? Talvez ali nas cenas do Brad e do Atlas, eles falando sobre piadas bregas, né, na declaração de amor com a Lily. Foi fofinho. Até o final dos votos do casamento, quando ele fala PS, você quer ser minha peixinha, é divertido. Mas é só aí que o humor fica. Embora a Colleen Hoover tenha prometido uma história muito leve, sim, ela se concretizou como uma história muito mais leve comparada a Assim que Acaba. Ela ainda tem as suas cenas de dor e traumas e sofrimento, porque é assim que a Colleen Hoover escreve seus livros. E eu amo, né, gente? A gente lê Colleen Hoover, a gente sabe que a gente tem que sofrer e a gente adora quando o momento chega. E tá tudo bem. Bem, amores, é isso. Eu não queria falar muito a fundo sobre É Assim Que Começa ou até de que É Assim Que Acaba, porque, na verdade, eu acho que vocês leram a história e vocês tiveram uma experiência muito parecida, talvez. Coloque aqui nos comentários o que vocês tiveram. Quais são os pensamentos de vocês acerca dessa história? Tinha muito tempo, na verdade, tem anos que eu não vim aqui fazer um vídeo especial só sobre os livros da Colleen Hoover, sobre uma leitura especial dela. A última vez foi Verity. Eu sinto muita falta disso. Espero muito retornar mais vezes depois das leituras da Colleen Hoover ser feitas. Eu queria abrir um
parênteses pra falar que eu ainda não li Tarde Demais, eu ainda não li Todas as Suas Imperfeições, eu não li Uma Segunda Chance, eu também não li Se Não Fosse Você, e também não li Até o Verão Terminar, não li Laila, e também não li Talvez Agora. Tem bastante livro da Colleen Hoover pra ler, então óbvio que tem muito material aí possível pra acontecer nos próximos tempos. Bem, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado das análises / observações. É meio difícil falar de Colleen Hoover, vou ser sincera pra vocês, porque as histórias delas estão muito mais sobre o acontecimento em si do que a escrita e tudo mais. A gente esquece muito da Colleen, né? Quando tá lendo os livros dela, do trabalho em si, a gente esquece tudo isso. A gente vivencia muito mais a história, a gente fica muito mais preso a esses personagens. Então, até na análise, a gente foca mais nos acontecimentos. Mas é isso, a Colleen é uma das minhas autoras favoritas, não tenho que dizer aqui além disso, de que tudo que eu leio dela é 5 estrelas. Toda vez que eu li um livro dela, eu coloquei na lista de favoritados e faz parte, eu me divirto com isso. E ela acabou, mais uma vez, fincando, gente, a bandeirinha dela no meu coração. Um livro maravilhoso. Eu espero que o físico de Assim Que Começa chegue em breve. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de avaliar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, jogar nos grupos do WhatsApp pra galera assistir e comentar aqui embaixo suas opiniões. Se você ainda não leu É Assim Que Acaba ou É Assim Que Começa e tá até aqui, tudo pau, vá ler e volte aqui depois pra colocar nos comentários suas opiniões acerca da sua leitura. E é isso, big beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!